irmãos, aqueles que puderem estar de pé, nós vamos ler a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, versículo de número 28. Provérbios 22, versículo 28. Vinte e dois, 28. Amém, irmãos? Nos diz assim a palavra do Senhor: não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Senhor, te louvamos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos, adorando ao Senhor neste lugar. Glorificamos pela manifestação da Tua graça, operação do Teu Espírito, através dos louvores, e pedimos que o mesmo continue a agir em nós, por meio da Tua santa e poderosa palavra. Usa, Senhor, esse pobre vaso, meu Deus, com a graça do Senhor, para que a mensagem venha do Teu trono, encontre lugar aos nossos corações e produza aquilo que o Senhor vê como necessidade nas nossas vidas. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, hoje, quando eu estava orando por este culto, para que o Senhor desse a direção da palavra para a nossa reflexão aqui nessa noite, o Senhor então me mostrou que esse versículo deveria ser um versículo que fosse lido e meditado aqui nessa noite, porque Deus quer falar no nosso coração através deste versículo. Poderíamos ter, se fosse simplesmente a nossa vontade, escolhido muitos outros textos, mas o Senhor sempre tem para nós o melhor e nós sabemos esperar nele, e aquilo que vem dele com certeza é o que nós precisamos ouvir. Então nós vamos meditar nesse versículo, meus irmãos. A primeira coisa que nós temos que deixar claro, que esse versículo aqui ele está falando para que as pessoas respeitem as divisas, os marcos que foram estabelecidos pelas gerações anteriores, algumas versões pelos seus pais. O que era isso? Geralmente a propriedade você tinha divisa marcada. Então a orientação é que ninguém fosse atrevido o suficiente para remover aquilo que foi marcado pelas gerações anteriores. Mas o que nos importa é como que nós podemos aplicar aqui esse conselho, esse provérbio, à nossa vida espiritual. Na verdade, o não é algo que as pessoas não gostam de ouvir, né? Quase ninguém gosta de ouvir não. Todos nós temos preferência pelo sim. Mas eu pergunto aos irmãos, e o não? É uma bênção para a nossa vida? Sim, a irmã contou o
testemunho maravilhoso aqui de um não para ela, e que foi uma bênção, porque veio de Deus. Imagina, por exemplo, alguém que está no carro, numa rodovia, e de repente está no cruzamento e o sinal fecha. O que está indicando que o sinal fechou, o sinal vermelho? Paga. Não é permitido continuar, não é isso? Você tem um não ali, não tem? Se a pessoa desobedece aquele não, corre-se o risco de uma fatalidade, não é assim? Então, não, ele tem sim essa importância na vida do ser humano. Nós estamos vivendo uma geração que não aprendeu a conviver com não, e nós estamos vendo a consequência disso na geração nova que está aí. Como que as coisas estão difíceis, porque não foram acostumados com não. Tá? Mas não podemos frustrar as pessoas, a criança e tal. O não vai frustrar, não é verdade? Sala de aula tem que passar todo mundo, porque senão, coitadinho ali, vai ficar deprimido, os coleguinhas estão indo embora, ele está ficando para trás, não é verdade? Então, às vezes as pessoas pensam de uma forma como se não, ele fosse sempre algo ruim. Só que na vida lá fora, nós temos que lidar com o não. Nem sempre aquilo que nós queremos, nós vamos conseguir. Nem sempre nós vamos escutar um sim. E quando não acontece para a vida daquele que não está preparado, vem o quê? Os problemas emocionais, psicológicos, por quê? Ficaram traumatizados, porque a sua vontade não foi atendida. Assim? Então, não, ele é importante. Aqui o conselho é para que não removesse os marcos estabelecidos pelas gerações anteriores. Remover é modificar aquilo que foi marcado, que foi estabelecido. Mudar de lugar. Interessante que, se tratando de divisa de terreno, quando alguém resolve se atrever a mudar o marco de lugar, nunca é para satisfazer o outro, para beneficiar o outro lado contrário, não é? Sempre para quê? Para prejudicar o outro e ele se beneficiar. Não é assim que funciona? As pessoas agem dessa maneira. Então, não remover esses marcos antigos, nós podemos entender que está tratando de respeito, está tratando de integridade, está tratando de ser justo, está tratando de ter confiança. Mas como isso está difícil nos dias atuais. Como essas coisas estão difíceis na nossa geração. E com relação à vida espiritual, que é para nós aqui o que mais nos interessa, nós temos valores que não devem ser negociados. Existe um marco estabelecido na palavra de Deus que estabelece um limite para o ser humano com relação às coisas espirituais. O primeiro marco que foi estabelecido na palavra de Deus foi dado ao primeiro casal. Vocês estão no jardim maravilhoso.
Deus é tão bom que criou um jardim maravilhoso para o homem viver naquele jardim, criou de tudo para o homem. Mas Deus colocou uma árvore, só uma árvore. Vocês podem comer de tudo, mas essa árvore aqui não. Era uma árvore, irmãos. Era uma árvore. Mas o casal não respeitou o limite estabelecido por Deus. Ao ultrapassar o limite, desobedecendo a orientação, desobedecendo o não de Deus, a consequência foi terrível, tanto para o casal, o primeiro casal, como para toda a humanidade. Se hoje nós estamos vivendo tantas coisas terríveis, a origem esteve lá na desobediência do primeiro não, primeiro marco, que foi estabelecido pelo Pai eterno, pelo Pai celestial. Houve naquele momento uma quebra de aliança, houve uma quebra de confiança. O homem sempre é ele que vai ser o causador. O homem é que vai quebrar as alianças. Aliança estabelecida entre Deus e o homem, Deus jamais falha, Ele é fiel, sempre será. Mas o homem continua insistindo em quebrar as alianças, em remover os marcos estabelecidos por Deus no campo espiritual, no campo moral, valores morais que deveria ter sido preservado, coisas importantes, valores importantes da antiguidade, que guiou uma geração com respeito, de caráter, de palavra, mas que hoje isso não se vê com tanta naturalidade nas nossas gerações. Do ponto de vista espiritual, nós temos acontecendo, nós estamos vivendo um momento em que valores morais estabelecidos na palavra de Deus estão sendo negligenciados. Os marcos estão sendo mudados de lugar por lideranças que deveriam ser responsáveis por manter estabelecido a verdade, a palavra, o limite de Deus para a comunidade. Mas os líderes muitas das vezes são os responsáveis para remover os marcos antigos. E a consequência nós estamos vendo aí na vida espiritual de muitos cristãos dos nossos dias. No campo espiritual, aqui nós vamos falar aqui, eu vou citar dois conceitos que se usa no campo da política, mas o que nos interessa aqui é o campo espiritual. É o conceito do conservadorismo e o conceito do liberalismo. Do ponto de vista espiritual, o que é mais importante para nós? Ser conservador ou ser liberal? Conservador. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos e cristão é sal da terra. E sal é usado para conservar. E nós, como cristãos, nós somos chamados para conservar. Conservar o quê? Os valores morais, espirituais, estabelecidos pelo Pai eterno, que estão registrados na palavra de Deus e que nós precisamos preservar na nossa vida, lutar por eles. Não é isso?
Mas existe um movimento em torno do liberalismo teológico, espiritual. Agora nós queremos ser livres, mas livre em que sentido? Livre para viver do jeito que quer, livre para fazer o que bem quiser, sem ninguém chamar atenção, sem ninguém corrigir, sem ter que prestar contas a nenhuma sociedade, a nenhuma comunidade. Não é isso que as pessoas estão querendo? As pessoas estão se enrolando na sua vida das formas mais complicadas, e ai de quem chegar e dizer algo contrário à situação, porque o mundo está caminhando para remover os marcos. Eu disse lá no início: ninguém remove o marco a seu favor e vai estreitar o seu terreno, é isso? Geralmente ele quer largar o seu terreno. Na vida espiritual é assim também. O Senhor Jesus disse que o caminho da salvação é o caminho estreito. Ninguém precisa estreitar mais do que já é. Mas nós não temos direito de alargar o caminho da salvação também não. Nós temos que seguir aquilo que é o parâmetro bíblico da palavra de Deus. E aqui, como comunidade bíblica, se nós queremos ser aquilo que nós nos identificamos como comunidade bíblica, nos interessa os padrões bíblicos, os limites da palavra, estabelecido pela palavra de Deus. Para viver, meus irmãos, dentro da vontade de Deus, sem ultrapassar os limites e colher as consequências das nossas decisões, muitas das vezes impensadas, ou quem sabe até mesmo decisões já moldadas na mente, antecipadamente, sem nenhum temor para com Deus, e depois colher os frutos. Se nós queremos viver uma relação com Deus de forma que agrada ao Senhor, nós precisamos pensar nos limites de Deus e como eu estou dentro desses limites estabelecidos pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Para que eu possa viver, eu preciso ter temor de Deus. Porque é o temor de Deus que me mantém dentro dos limites que agrada a Deus. Eu preciso ter respeito por Deus. Respeitar a Deus. Respeito por Deus, as pessoas já perderam, a maioria já perdeu. Já não respeita mais ninguém, muito menos Deus. Não é? As pessoas às vezes não têm respeito nem no momento que a gente está às vezes congregando, um ambiente para cultuar e adorar a Deus. Muitas das vezes as pessoas tratam como qualquer coisa, qualquer reunião. Não é assim? Hoje a gente vê isso aí nos noticiários, as coisas mais absurdas acontecendo, aonde deveria ser o lugar. Não que o lugar em si seja santo, mas é um lugar que nós escolhemos para reunirmos aqui como igreja do Senhor. Então, quando nós estamos reunidos aqui como igreja, esse momento é um momento de temor, de reverência, de santidade. Mas muitas pessoas já não mais agem dessa forma, já não vê mais nenhuma necessidade de reverência nesse sentido.
nós vemos aí as mudanças na tentativa de oferecer um culto alternativo, um culto diferente, um culto que seja algo que possa atrair as multidões. E nós vemos as formas, muitas vezes, dos diversos cultos, onde muitas das vezes você não tem nenhuma preocupação com liturgia. Eu fiz uma pergunta a alguém, o que ele achava da liturgia. Não tem valor nenhum. Mas o que é a liturgia? Para que serve a liturgia? Para estabelecer uma norma para levar o povo a uma adoração. A liturgia, ela colabora nisso, ela trabalha para levar o povo a uma adoração. Então, às vezes, as pessoas começam o culto sem sequer saber o que estão fazendo. O que é cultuar? Não, cultuar é bater palma, é gritar, é cantar, mas não sabe o que é culto. Não tem noção do que é culto. Porque as pessoas estão removendo os marcos e os modismos estão entrando dentro das igrejas. E aí tem que se adaptar, porque se não adaptar, os jovens não ficam. Aí tem que adaptar. Como é que tem que ser? Não, tem que botar aqui uma luz colorida, piscando, vamos pintar a parede preta. Não tem problema nenhum, parede preta, branco, eu não gosto de parede preta. A parede não muda em nada, mas tem que colocar, você coloca um jogo de luz aqui, com a fumaça saindo para lá, para cá, esse negócio todo. Para que um negócio desse, irmãos? Que acaba transformando o culto, muitas vezes, num ambiente quase que de show, de diversão, do que de fato um ambiente de solenidade, de temor, de reverência diante de Deus. E aí, em consequência desses remover dos marcos, nós vemos muitas vezes igrejas inchadas, cheias, abarrotadas. Mas onde está a conversão genuína? Onde está verdadeiramente a transformação muitas das vezes? Há uma busca pelo toque das emoções. Importa atingir o lado sentimental. Nós temos o lado sentimental, é importante. O ser humano, ele não tem como ele não depender também de ser trabalhado nas suas emoções. Quando nós cultuamos, trabalhamos as nossas emoções, mas muito mais. O culto não deve ficar apenas no âmbito do intelecto e do emocional. Tem que atingir a alma, tem que atingir o espiritual, tem que atingir o objetivo, que é levar o homem à consciência de verdadeira adoração. O irmão começou o culto aqui, ele leu o versículo: o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. O que nós precisamos nos preocupar é como nós estamos adorando a Deus. Mas nós vemos esses modismos inchando a igreja, quando na verdade, muitas das vezes, a palavra de Deus acaba não tendo lugar, espaço em muitos lugares, já não tem mais espaço para a palavra, para a meditação da palavra. O Deus que nós servimos é um Deus que gosta de limites, e limite faz bem para todo mundo. Por que nós temos leis no país?
limites. Tira as leis. A partir de hoje não vai ter lei mais não. Vamos ver o que vai virar. O caos. A vida espiritual é uma coisa. Tira os limites e nós vamos ver o resultado. Nós vamos ver o caos na vida espiritual de muitos cristãos e de muitas igrejas. Deus, quando criou o mundo, Ele criou leis para que estabelecesse limites. Tudo tem as suas leis que regem a criação. E tudo está no seu devido lugar, no seu limite. Mas o homem, desde o início, gosta de se aventureiro e aventurar na vida espiritual, uma coisa que não é brincadeira. Mas muitas das vezes as pessoas acabam aventurando com relação a essas coisas. Nós podemos pensar, irmãos, com relação à nossa realidade, a sociedade que nós vivemos. Vamos pensar na relação do marido com a esposa. Por que muitos casamentos acabam? Porque geralmente não se tem limites estabelecidos, quando se estabelece não tem respeito, não se respeita o limite, alguém acaba ultrapassando, indo além e acaba criando um ambiente que deveria ser um ambiente de harmonia, de paz, de amor, em um ambiente de guerra muitas das vezes. E aí com isso vem as traições, com isso vem as agressões verbais, as feridas emocionais. Do ponto de vista da vida do pai e do filho, também é uma coisa. Os filhos já não querem saber dos limites que os pais estabelecem. Os pais já têm dificuldade de estabelecer limite para os filhos. Uma geração cada vez mais complicada. E eu fico pensando o que será daqui para frente. O que está por vir. Se a coisa está difícil nos nossos dias, como é que as coisas vão ficar daqui a uns anos? Por quê? Porque nós sabemos que profeticamente nós não podemos esperar muita coisa diferente disso. Não é verdade? Não podemos esperar muita coisa diferente disso. O mundo caminha de mal a pior. Os homens vão enganando e sendo enganados, seguindo a vontade daquele que governa esse mundo aí fora, que é o Deus desse século. E as pessoas, ou elas estão se submetendo ao senhorio de Deus, de Cristo, para fazer a vontade do Pai, ou elas vão se submeter ao senhorio do adversário. Certa vez Jesus, no diálogo com os religiosos do seu tempo, e Jesus falou que eles eram filhos de quem? Do diabo, era o pai deles. E eles ficaram, vou falar um negócio desse. Nosso pai é Abraão. Só que eles não obedeciam a palavra de Deus. Eram religiosos, mas não tinha obediência, não tinha temor. E Jesus falou o seguinte: não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam aceitar minha palavra, minha mensagem. Mas como vocês não são, vocês não aceitam. Porque o pai de vocês é homicida desde o princípio.
é o pai da mentira. E as pessoas não querem saber de verdade. As pessoas muitas vezes são atraídas pelas mentiras. Quanto mais mentira, melhor. Desde que esteja falando o que eles querem ouvir. É assim? Ah, mas não tem problema não. Eu vou lá porque eu sei que lá eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. Massagear o meu ego. Falar que eu sou bom demais. Falar que eu sou o ponto fraco de Deus. E as coisas por aí afora. Você é tão, mas tão precioso. Aí a pessoa fica toda inchada. Está vendo como é que eu sou? Eu sou tão precioso que Jesus veio cá para pagar o preço para resgatar a minha vida, porque eu sou muito, eu valo muita coisa mesmo. Embora é uma verdade que Deus nos pagou um alto preço, Cristo pagou um alto preço para resgatar a nossa vida, mas isso não nos dá o direito de inflar o nosso ego. Pelo contrário, quando nós olhamos o preço que Jesus pagou para resgatar a nossa vida, e nós sabemos exatamente quem nós somos, pecadores, não conseguimos de forma nenhuma agradar a Deus totalmente. Quantas coisas erradas, quantos pensamentos errados, quantas coisas falamos que não deveríamos falar, quantas atitudes ruins. Então não é porque eu sou uma coisa, não, mas é o amor de Deus que é muito grande, ao ponto de pagar um alto preço para resgatar uma pessoa tão insignificante diante da santidade de Deus. Alguém cuja justiça, a Bíblia diz que é um trapo de imundícia, e que não tem outra forma de ser salvo, a não ser pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo, pelo favor de Cristo, pela bondade de Deus. Porque se dependesse da nossa bondade, nós estaríamos perdidos. Mas as pessoas muitas vezes querem ouvir as mentiras a respeito delas, do ser humano. E as pessoas vão vivendo a sua vida sem ser confrontadas no seu pecado. Chega lá, tem uma vida difícil, chega lá, tem um profeta para entregar uma mensagem, dizer assim, ó, você vai vencer porque Deus está agradando a sua posição, e a pessoa fica ali, meu Deus, está vendo que coisa boa? Deus está agradando, eu vou continuar no barco do jeito que dá. Mudar para quê? Houve um caso assim, a pessoa entrou visitante na igreja, numa situação terrível, que os pais não sabiam. Aí foi visitar a igreja. A irmã da igreja chegou lá, levou a pessoa, alguém foi orar e entregou uma profetada, Deus dizendo que estava agradando a posição daquela pessoa, né? Qual foi a consequência daquilo ali? A pessoa saiu da igreja, falou assim, olha, agora eu vou, realmente não tenho que me preocupar com a minha vida, porque está tudo certo, é isso mesmo. Deus está agradando. E as pessoas muitas vezes querem ouvir a mentira em vez da verdade que confronta a nossa realidade, que mostra para nós assim, olha, cuidado, olha o seu limite, olha até onde você está indo, deu um passo atrás, não avança mais. É assim. Mas as pessoas não estão preocupadas às vezes com isso. E aí nós podemos pensar também
Nós vemos hoje as consequências. Na minha época, quando eu estudava, a professora, quando falava alguma coisa, o aluno tinha que respeitar. Tinha que respeitar. Aliás, eu fui ensinar de pequeno a respeitar mais velhos. Respeitar os mais velhos. Mas qual que é a novidade da geração posterior? Qual que é a novidade dessa geração? Não, isso é ultrapassado, isso é coisa do patriarcado, da sociedade patriarcal, isso é coisa antiga. Não, nós estamos em outro tempo. Esse negócio de ficar respeitando, quem é, né? Só porque tem mais idade, mas eu também sou jovem. Sim, cada um tem que ser respeitado dentro das suas necessidades, os seus direitos. Mas eu estou dizendo de valores que eram importantes para nortear uma sociedade que foram removidos. E hoje a professora apanha de aluno em sala. Antes, às vezes, tinha até exagero, porque a professora batia no aluno. Não, pelo amor de Deus, a professora batia no aluno. Vamos mudar isso aqui. Realmente, tinha que mudar, né? Você tinha que cortar os exageros. Mas uma coisa é você ajustar o que tem que ser ajustado, outra coisa é você abrir a porteira, né? Uma coisa é você mudar uma coisa para melhor, até mesmo porque o tempo vai avançando e as coisas vão modificando, mas tudo dentro do limite que é benéfico para a sociedade, como todos, respeitando os princípios. Princípios são importantes. Princípios que estão relacionados a respeito são importantes. Mas aí abriu a porteira e hoje as professoras aí estão apanhando de aluno. Que situação complicada. Policiais com cidadãos, muitas vezes os cidadãos não respeitam. Temos uma sociedade que está indo por causa e vai piorar. Vai piorar. Mas porque vai piorar, nós temos que agora acomodar a nossa vida e pensar, já que é assim mesmo. O que eu posso fazer? Não, cada um de nós tem que fazer a nossa parte como cristão. Fazer o nosso papel, ser exemplo, orar pela sociedade, ter uma boa palavra, ter um bom conselho, tudo isso é importante para trabalhar as coisas que são valores na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Porque o mundo vai caminhar para as coisas piores, significa que o cristão tem que apoiar. O cristão agora tem que não, já que é assim mesmo, tem que estar apoiando todas as mudanças. O negócio agora é ser liberal. Não. Nós somos chamados para ser sal da terra. E a consequência, chegando no final aqui dessa nossa reflexão, é que o caminho de muitos cristãos hoje são caminhos largos. Caminhos largos de muitos cristãos. Mas estão em outro tempo. É assim que está funcionando. O amor exige que também se preze pela verdade. Aquele que ama corrige. Do ponto de vista espiritual, isso é muito sério. Porque quem verdadeiramente ama não está preocupado em agradar a pessoa em si. Está preocupado com algo muito mais sério, que às vezes a pessoa não tem consciência disso. Que às vezes a pessoa não sabe, ou se sabe, está vivendo um momento tão difícil da sua vida, que está caminhando para uma condenação. Mas eu amo tanto a pessoa que não tem coragem de falar nada, não tem coragem, né? Peraí, você ama? Mas você está vendo, vai caminhar para o inferno para ser condenado, mas você não. Tem que
ponto esse amor? Até que ponto esse amor? Que tipo de amor nós estamos procurando? O amor de quem realmente se preocupa e se interessa conosco verdadeiramente e quer o nosso bem? Um amor, aquele amor falso de quem não está nem aí do que vai acontecer com a sua vida. Não é assim? Mas infelizmente tem muitos cristãos caminhando nesse caminho do liberalismo, da libertinagem, e poucos são os que estão andando ou procurando andar no caminho estreito. Só que Jesus fala o seguinte: perguntaram a ele assim: Senhor, são muitos os que vão ser salvos? Qual foi a resposta? Porfiai, insistir em entrar pela porta estreita, porque muitos vão procurar entrar e não vão conseguir. Por quê? Porque o limite está estabelecido pelo Pai. A porta é estreita e não tem como mudar isso não. Salvação, quem estabeleceu o limite foi Deus. Ele quis salvar do jeito que Ele quis. Glória a Deus que Ele ainda quis salvar, porque pela própria justiça dele, se Ele quisesse condenar todo mundo pelo pecado, Ele poderia condenar, mas pelo amor e misericórdia, Ele decidiu salvar. Mas Ele estabeleceu a forma pelo qual Ele iria salvar o ser humano, pelo sacrifício de Cristo Jesus e pelo caminho estreito e a porta estreita. Caminho largo, muitos vão entrar por ele. Caminho estreito, poucos estão querendo. E a pergunta é: o que nós estamos querendo? Caminho largo ou caminho estreito? Estar do lado da multidão, do evangelho da facilidade, do evangelho do liberalismo, do evangelho da libertinagem, ou está do lado dos poucos que ainda pensam no caminho estreito e no caminho da vida, no caminho da verdade, que é o Senhor Jesus. O pecado antigamente, aquilo que era pecado antigamente, continua sendo. Mudou os tempos, mas pecado é pecado. A palavra de Deus ele determina para nós o que é o que não é pecado. Parando para nós, o marco está estabelecido na palavra de Deus. E nós não temos direito de mudar o marco nem para um lado nem para o outro. Está estabelecido como que Deus requer a nossa conduta de vida, de santidade, de vida moral, de moralidade, como que nós devemos cultuar, tudo está determinado na palavra de Deus. Só cabe a nós sabermos de que nós não podemos, para satisfazer a nossa vontade, ou a vontade de uma maioria, querer mudar aquilo que Deus está estabelecendo. Já se falaram há pouco tempo atrás que precisava de mudar a Bíblia, né? Precisava atualizar a Bíblia. Não precisa mudar a Bíblia, mas tem que mudar o jeito de interpretá-la. Mudar isso aí, ó. Mas estamos em outro tempo. Não, irmãos. A Bíblia, ela continua atual. Sabe por quê? Porque o homem de hoje é o mesmo homem de sempre. As mesmas ambições, os mesmos desejos carnais, as mesmas concupiscências que levaram o primeiro casal a pecar, as mesmas soberbas da vida. Aquilo que foi a causa principal da queda de Satanás, que foi a soberba, é a causa principal da queda do primeiro pecado cometido pelo homem.
E o homem continua aí. É o mesmo homem. Mudamos algumas coisas relacionadas às questões culturais da nossa época, mas o homem continua sendo o mesmo homem, os mesmos desejos, e o pecado continua sendo o mesmo pecado. E nós precisamos então valorizar os marcos antigos se queremos de fato agradar a Deus. Amém? Vamos estar cantando louvor ao Senhor.